Muito obrigada, gente. Então, eu queria agradecer o convite da professora Rúbia. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo muito, com o qual eu trabalho há 3 anos, mas já tem mais de 10 anos que eu estudo sobre, que eu me interesso, que eu venho aperfeiçoando na minha vida. E há 3 anos atrás eu comecei a trabalhar com a gestão de tempo, né, como consultora, como mentora, também com curso online, ensinando para pessoas, para profissionais, também trazendo isso para empresas, para universidades, que é um tema, é uma habilidade que a gente chama de soft skills, que são habilidades que as empresas valorizam muito, que são habilidades que não necessariamente têm a ver com alguma área de atuação em si, específica, né? Não tem a ver com as competências de uma área específica, mas tem a ver com todas as áreas. Todo mundo deveria ter as habilidades de gestão de tempo, de organização, de planejamento, independente da sua área de atuação. Antes da gente começar com o conteúdo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Ana Maria Ribeiro, eu sou doutora em administração pela UFSC, mestre em administração pela UFSC também. Eu tenho MBA também em gestão de startups, de pequenas empresas, e eu sou autora do curso Método de Gestão de Tempo, tá? Então, trabalho com mentorias para pessoas físicas e também consultorias para empresas relativa à produtividade. Hoje é uma aula introdutória, então eu vou trazer para vocês os conceitos da gestão de tempo. O que afinal de contas é gestão de tempo? Para a gente sair do campo das ideias, do abstrato e trazer para a prática, né? O que é gestão de tempo? A gestão de tempo é um conhecimento muito amplo, mas não tem exatamente um lugar na academia, tá? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado em administração e eu não aprendi nada de gestão de tempo em toda a minha trajetória acadêmica. Nem preciso dizer que também não é ensinado nas escolas, como administração financeira, que também não é ensinado nas escolas. Mas é um conhecimento extremamente importante para todas as áreas e não é disponibilizado. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, talvez em algumas pós-graduações, mas que geralmente são caras. Então é um conhecimento muito elitizado. Poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento. E é isso que eu quero mudar. Deixar esse conhecimento mais disponível, tá? Mas antes de falar para vocês o que é gestão de tempo, vamos falar um pouquinho sobre os desafios da gestão de tempo. Vocês podem não saber ainda ou saber só de forma intuitiva o que é gestão de tempo, mas com certeza vocês vão se identificar com alguns dos desafios que eu vou falar aqui, tá? Esses desafios que eu trouxe, eu identifiquei eles com esses anos, né, atendendo e vendo as pessoas que eu atendo na mentoria, também a partir dos meus estudos e na minha vida pessoal, porque todo mundo vai enfrentar desafios de gestão de tempo. Tentar realizar multitarefas constantemente. Essa é uma grande falácia, tá? Que pessoas produtivas realizam várias coisas ao mesmo tempo. Por que isso é uma falácia? Porque o ser humano ele não tem essa capacidade de focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem a capacidade de focar bem superficialmente em mais de uma coisa, ou focar em 2 coisas ao mesmo tempo, quando ou a segunda coisa é um hábito. Por exemplo, você já cozinha há muito tempo. Então, você está cozinhando, você consegue conversar, porque aquela receita já é automática para você. Ou você já dirige há muito tempo, aquilo é um hábito, é automático. Você consegue conversar enquanto você está dirigindo, mas até isso vai atrapalhar no seu tempo de reação. Se você está aprendendo a dirigir, talvez você nem consiga manter um diálogo enquanto você estiver dirigindo. Porque a gente precisa manter o foco numa coisa só. Quando a gente tenta realizar multitarefas, tem várias abas abertas no nosso computador, tem várias abas abertas na nossa cabeça. Na verdade, a gente está caminhando para uma exaustão cognitiva, tá? Um cansaço cognitivo. A gente está exigindo demais do nosso cérebro. E no final do dia, a gente vai ficar extremamente cansado. E a gente não vai ter sido de fato produtivo. É muito melhor a gente tentar focar em uma coisa de cada vez. Tá? Então, a tentativa de realizar multitarefas é uma queixa que eu recebo bastante. Falta também de domínio das ferramentas de gestão de tempo. A maioria das pessoas não está familiarizado com a gestão de tempo nem com as suas ferramentas. Outro grande desafio é a sobrecarga. Né? Hoje em dia, a gente vive num mundo
que coloca muita pressão sobre a gente, coloca pressão da gente ter uma carga muito grande de conhecimentos, da gente falar inglês, da gente falar espanhol, da gente fazer vários cursos, né? Vocês são alunos de pós-graduação, se não me engano, todos aqui estão na pós-graduação, né? Tem algum aluno aqui de graduação? Não? Tá. Então todo mundo aqui tá na pós-graduação, então a pós-graduação eu sei bem, me identifico com vocês, eu sei a sobrecarga que ela traz. Principalmente, eu pelo menos, eu fiz o meu mestrado e o doutorado todo trabalhando. Então a carga ainda superior, né? De você fazer uma pós-graduação trabalhando e mesmo que... E quem está fazendo dedicação exclusiva, a pressão de entregar uma pesquisa de qualidade, a pressão de você estar totalmente focado naquilo ali, de estar escrevendo artigo, de ter que publicar, o produtivismo. Então, tudo isso coloca a gente num regime de grande sobrecarga. Isso também vai acarretar vários desafios na nossa organização. Procrastinação crônica. Procrastinar, gente, é algo natural, tá? Todo mundo procrastina. É algo humano. Eu procrastino em alguma medida. Todo mundo procrastina em alguma medida. O problema é quando essa procrastinação começa a ser... ela acontece de uma forma sistemática. E ela vai trazer consequências negativas. É diferente de eu procrastinar que, eu tô com uma preguicinha, eu vou ali procrastinar um pouquinho, vou assistir algum vídeo, vou pegar um café. O procrastinador crônico, ele tá sob constante angústia, ele tá angustiado de estar procrastinando. Ele não usa a procrastinação para fazer pausas, para descansar. Ele procrastina, ele quer se engajar naquela tarefa, mas ele não consegue engajar, ele não consegue manter um nível de foco e concentração adequados. E isso causa muita angústia e muitas consequências negativas. Essa é a diferença de uma procrastinação normal, que todo mundo tem ao longo do dia, né, ao longo da semana, de um procrastinador crônico. E a gente tem visto cada vez mais pessoas sofrendo desse problema de procrastinação crônica. A pessoa ela quer focar, ela quer realizar as tarefas, mas ela não consegue. E aí vai ter uma série de causas, uma série de motivos que pode causar isso, que seria um tema para uma aula inteira só disso, de causas para procrastinação. Tem alguns vídeos no meu YouTube que trazem esse conteúdo, tá? Eu vou até já colocar aqui no chat os links das minhas redes, tá? Lá no meu YouTube eu tenho um vídeo que fala sobre causas de procrastinação. Mas pra gente lidar com a procrastinação, a gente precisa primeiro entender a causa. Se é algum transtorno mental, por exemplo, o TDAH, tem que entender se é de fato um TDAH. Tem que entender se não é causado pela sobrecarga. Sobrecarga vai fazer a gente procrastinar, porque a gente tá cansado. Tem que entender se essa procrastinação tá ligada com um vício de dopamina, quando a gente tá viciado em celular. A gente está mexendo no celular muitas horas por dia, pode ter certeza que isso impacta diretamente seu nível de procrastinação. Se vocês fizerem o exercício de ficar uma semana sem redes sociais ou reduzir ao máximo o tempo no celular, mesmo que vocês tenham que trabalhar, responder pessoas no WhatsApp, mas condensar, fazer em bulks que a gente chama, tá? Você fazer isso e... Anotem suas dúvidas. Isso, por favor, podem ir anotando. Podem ir anotando no chat ou anotar em algum bloco de notas e depois abrir o microfone e falar, tá? Fiquem à vontade. A gente precisa entender o quanto que esse vício no celular, ele não tá afetando o nosso foco e concentração. Então, tentem, mas eu tenho que usar o celular porque eu tenho que responder o WhatsApp. Tente usar o WhatsApp web no computador, ao invés de usar no celular, porque aí vai ser menos chance de distração. Tente condensar o momento de responder mensagens em 1 hora do dia e não expandir isso durante o dia inteiro, tá? Isso também vai causar problemas de procrastinação. E quando a gente tem também falta de foco, clareza de propósito, quando a gente tem dificuldade de entender o porquê a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo. Qual objetivo a gente está buscando? Se você estiver fazendo um curso, ou se você estiver fazendo alguma atividade que você não vê muito sentido naquilo, mas eu não sei direito por que eu estou fazendo isso. Você vai ter maior tendência de procrastinar, você vai ter mais problemas com a gestão de tempo, porque a gestão de tempo, ela está muito baseada na motivação, tá? E a culpa, gente, ela vai atrapalhar muito a nossa gestão de tempo. A gente precisa aprender a lidar com a gestão de tempo com o reforço positivo, comemorando as pequenas conquistas e não nos culpando quando dá errado, tá?
E quando a gente se sente culpado, a gente acaba se pressionando e ignorando as nossas necessidades, às vezes necessidades mais básicas, de lazer, de descanso. E quando a gente não descansa, não dorme bem, não se alimenta bem, não bebe água o suficiente, a gente vai ficar mais cansado. E esse cansaço, ele vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de gerir o nosso tempo, tá? É bom entender também que a gente tem níveis de cansaço. Um cansaço normal é um cansaço que você tem, seu corpo fica cansado, ou sua mente fica cansado, mas você dorme, tem uma boa noite de sono, ou passa o final de semana, você descansa. E aí você chega no outro dia ou na segunda-feira descansado. Quando a gente entra no campo da exaustão, daí a gente descansa, a gente vai dormir, a gente tira um final de semana, mas a gente não descansa, a gente não se sente descansado. É porque a gente já está no nível da exaustão. O problema da exaustão é que o próximo passo é o burnout. E isso a gente precisa evitar a todo custo, porque o burnout, como a mesma coisa, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, eles abrem caminhos no nosso cérebro, eles criam conexões neurais ali, que a chance disso acontecer de novo aumenta muito. Então a gente precisa evitar que isso aconteça. Mas bora entender agora então o que é gestão de tempo. A gestão de tempo, ela é muito maior do que apenas técnicas que a gente vai usar para definir nossa rotina, para controlar nossas atividades, tá? Ela representa o emprego eficiente da nossa energia vital, porque o tempo, ele é um recurso e ele talvez seja o nosso recurso mais valioso de todos, tá? É o nosso tempo, porque ele é um recurso limitado, ele vai acabar. E todo mundo tem o mesmo tempo, né? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. É importante falar também que a meritocracia é uma grande falácia, né? Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas todo mundo tem ali as 24 horas por dia. E é isso, a gente não tem mais do que isso. Não dá para esticar o tempo, né? E quando a gente emprega o nosso tempo de forma mais estratégica, a gente está buscando mais tempo fazendo o que é importante pra gente. E quando eu falo mais tempo fazendo o que é importante para vocês, é o que é importante para vocês. Não para a sociedade, não para a família de vocês, para vocês. Quanto mais clareza a gente tiver do que a gente quer para a nossa vida, de quais são os nossos objetivos e metas, e quanto mais a gente empregar as técnicas de gestão de tempo, mais eficiente a gente vai ser de forma mais eficiente a gente vai empregar nosso tempo. E a gente vai ter uma vida mais equilibrada. Quando eu falo de gestão de tempo, eu não estou falando somente de produtividade. A produtividade é um dos campos que a gente estuda na gestão de tempo. Mas gestão de tempo é muito mais do que isso. Porque o tempo que a gente não vai usar só para ser produtivo. Não, a gente tem que usar nosso tempo para cuidar da nossa saúde, para estar com as nossas famílias, para descansar, para não fazer nada, para dormir, para ter lazer, e não é só no final de semana, é todos os dias a gente tem que ter equilíbrio entre trabalho, descanso, lazer, cuidado com a saúde, estar com as pessoas que a gente gosta. A gestão de tempo, ela busca esse balanço, tá? Porque quanto mais equilíbrio a gente tiver na nossa vida, quanto mais feliz a gente for, mais produtivo a gente vai sendo naquilo que importa, tá? E a gente pode até, não, eu vou ignorar meu sono, eu vou ignorar meu cansaço, eu preciso fazer isso aqui dar certo, eu preciso ser rápido. Tá, beleza. Pode ser até uma fase que você vai empregar mais energia no trabalho. Mas tenha clareza que isso não é sustentável a longo prazo. Isso pode levar a um sistema de exaustão, de sobrecarga, futuramente um burnout, desencadear transtornos mentais. E a gente quer gestão de tempo sustentável a longo prazo. A gente não quer ser produtivo só esse ano, a gente quer ser produtivo pro resto da nossa vida, né? Dependendo da fase, a gente vai empregar essa produtividade naquilo que faz mais sentido, mas a gente quer estar bem, né, até o final da nossa vida. Por isso, a gente tem que criar um sistema que seja sustentável, um sistema que tenha equilíbrio, tá? A gestão de tempo, eu gosto muito dessa analogia aqui, dessa árvore, tá? Que eu trago no meu curso, que eu trago nas minhas mentorias. A ideia aqui é que a gestão de tempo, a base dela, a raiz dela é o autoconhecimento.
é a gente saber o que a gente quer para nossa vida. Porque se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer caminho serve, né? Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer estrada serve. Então é muito importante a gente ter clareza de por que a gente faz as coisas que a gente faz. E esse autoconhecimento, ele vai levar à nossa definição de propósito de vida. O que faz sentido pra gente? O que faz sentido para a nossa ética de trabalho? Quais são os nossos valores? O que a gente espera? Que tipo de vida a gente quer levar? Qual tipo de relação a gente quer construir com as pessoas? Tudo isso a gente trabalha aqui nessa área da gestão de tempo, que é a definição do propósito de vida. Tem várias filosofias que ajudam nesse sentido, várias técnicas que ajudam nesse sentido, para a gente ter uma definição clara desse propósito. A partir disso, a gente tem que definir objetivos e metas. E esses objetivos e metas têm que ser muito claros, tá? Sempre com o verbo no infinitivo. E quando a gente fala em tarefas, é a mesma coisa. A gente vai ter poucos objetivos estratégicos ao longo do ano. Você pode elencar aí 5 principais, de 5 a 10 no máximo. Mas cada objetivo vai ter várias metas. Por exemplo, eu quero terminar o meu mestrado ano que vem. Beleza. Então, vamos determinar quais são as metas que vão fazer com que você consiga terminar o seu mestrado ano que vem. Meta número 1, terminar os créditos das disciplinas. Para eu conseguir fazer isso, e aí você vai voltando de trás para frente. Para eu conseguir terminar os créditos das disciplinas até o prazo final, eu preciso fazer X disciplinas por semestre. Beleza, mas para eu conseguir fazer X disciplinas por semestre, eu preciso me organizar dessa forma, eu preciso dividir os artigos dessa forma, a pesquisa dessa forma. Tá, então se eu preciso entregar minha dissertação, ou se você vai trabalhar em formato de artigos, quantos artigos você tem que fazer, ou quantos capítulos, quantas páginas você tem que escrever por semana, por mês, tá? Se você tiver que fazer, eu não sei se vocês fazem exame de qualificação, mas se vocês fizerem exame de qualificação, quando tem que ser esse exame, o mais rápido possível, etc. Então, vocês vão pensando no objetivo final e trabalhando na cabeça de vocês, né, no papel, numa ferramenta, de trás para frente, tudo que tem que ser feito para que vocês alcancem esse objetivo. Então, um objetivo, ele vai ter várias metas, tá? E cada meta vai ter várias tarefas, que são as atividades que vocês vão fazer no dia a dia, tá? Quando vocês alinham tudo isso, quando tudo isso está alinhado, vocês partem do autoconhecimento, vocês sabem quem vocês são, vocês sabem o que vocês querem, que tipo de vida vocês querem viver, vocês têm clareza de propósito de vida, o que vocês querem deixar de legado, que tipo de relacionamento vocês querem ter com as pessoas, quais valores vocês têm, qual contribuição vocês querem deixar, etc. Vocês criam por ano alguns objetivos estratégicos, determinam as metas desses objetivos e alinham as tarefas da semana com essas metas, vocês vão alcançar os resultados. Parece algo muito, muito complexo. É um conhecimento vasto, né? Cada uma dessas coisas aqui daria uma disciplina. Mas a ideia aqui é vocês começarem a se familiarizarem com esses termos, a entenderem esse conhecimento, a buscarem conhecimento nesse sentido, né? No meu Instagram, no meu YouTube tem vários vídeos, vários materiais sobre, tá? Mas começarem a se familiarizar com isso, porque isso aqui vai ser útil em qualquer área, em qualquer tipo de projeto que vocês estejam realizando, tá? E aí, a partir dessas definições, a gente precisa aplicar constantemente essas 3 palavrinhas aqui. A gente precisa planejar o tempo todo, aprender a priorizar e decompor. Decompor tudo que a gente vai fazer em tarefas menores. A primeira coisa aqui, essencial, é o planejamento. Dois tipos de planejamento, 2 tipos de ferramenta que eu aconselho. Sempre me perguntam, quais ferramentas você aconselha? Eu aconselho que vocês tenham uma ferramenta de planejamento semanal, uma ferramenta de agenda, que eu recomendo o Google Agenda, e uma ferramenta de gestão de projeto, para planejamento de projetos, que pode ser uma ferramenta mais avançada, estilo Notion, Trello, ClickUp. Para todas essas tem vídeo no meu canal do YouTube explicando como usar. Ou pode ser uma planilha.
numa planilha no Excel, uma planilha no Google Planilhas, onde vocês consigam organizar os projetos que vocês tiverem. Gente, tem um cachorrinho aqui que vai ficar aparecendo, tá? De vez em quando ele sobe aqui. E ele participa sempre das mentorias, das reuniões, ele fica quietinho. Só pra vocês não se assustarem, que pode aparecer uma coisa movimentando aqui atrás. Então, vocês têm que planejar sempre a semana de vocês, de preferência com antecedência. Eu planejo as minhas semanas e indico que a gente planeje sempre as semanas nas sextas-feiras. Assim, você na sexta-feira já planeja a sua próxima semana. Na sexta-feira, você olha para a semana que passou, entende como você utilizou seu tempo, o que você dedicou mais, o que você dedicou menos, o que está faltando. Você vai rever suas metas, ver o que está para trás, o que está adiantado, e você vai já deixar planejado a sua próxima semana. Assim, você vai para o final de semana com a cabeça bem mais descansada. E na segunda-feira, você sabe por onde começar. Que um fator grande que leva à procrastinação é a gente não saber por onde começar. Aí a gente fica enrolando até decidir por onde que a gente vai começar. Quando a gente faz o planejamento semanal, isso já está definido lá na nossa agenda. De preferência, usem o Google Agenda. Também tem playlist no meu canal do YouTube sobre como usar. Mas tem outros, né? Tem o Tiny Calendar, que é do próprio Google. Agenda de papel, né? Eu recomendo sempre que as pessoas tentem migrar para o digital. Porque a agenda de papel a gente esquece em casa, a gente deixa em algum lugar, a gente perde. A agenda do Google, ela tá em qualquer lugar que você conectar na internet, você vai acessar a sua agenda. Basta você entrar na sua conta do Gmail e é gratuito. Muitas pessoas usam a agenda do Google já, então dá para vocês enviarem convite. Por exemplo, essa reunião, eu criei o evento e enviei o convite para a Ruby. Então já tem lá o link, ela já consegue compartilhar com vocês, facilita muito a vida. Então, uma ferramenta para planejamento semanal, para vocês planejarem a semana de vocês. E uma ferramenta para planejamento de projetos. Não precisa ser uma só. Eu mesmo, para alguns projetos, eu uso o Notion e para outros projetos eu uso a planilha do Google. Por exemplo, a minha tese de doutorado, eu organizei ela inteirinha numa planilha do Google. Eu coloquei, ele tinha mais de 100 linhas de tarefa, que eram todas as tarefas organizadas por fase da tese. Eu ia colocando o prazo de cada mini tarefa e ia marcando cada uma como feita. Isso dá um reforço positivo que faz a gente ter mais descarga de dopamina, que é o neurotransmissor que faz a gente se motivar para as tarefas. Quando a gente tem um reforço positivo, marquei como feita, concluí. Você sente prazer, né? Aquilo libera serotonina e aquilo dispara dopamina para a próxima tarefa. Isso faz a gente se engajar. Por isso que é importante a decomposição, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, planejem cada um dos projetos de vocês e planejem as semanas. O que são projetos? Tudo que tem início, meio e fim, que seja um conjunto de tarefas que tenha um objetivo, um resultado final esperado. Ou seja, projeto pode ser o trabalho de vocês, o trabalho de defesa do mestrado, do doutorado, os artigos que vocês estejam trabalhando, projeto de pesquisa, mas pode ser uma festa de aniversário que vocês estão organizando, um evento que vocês estão organizando, pode ser uma mudança. Tudo isso pode ser trabalhado como projeto. Para isso, a gente precisa criar um controle do projeto onde tenha todas as tarefas, todas as fases do projeto e todos os prazos. Todo planejamento que a gente fizer tem que ter prazo. Tarefas sem prazo tem bem maior chance de serem procrastinadas. Tem vários estudos que mostram isso. Definam sempre prazo para as tarefas de vocês, tá? Segunda palavra que a gente vai ter que se atentar demais na gestão de tempo é priorização. E essa aqui, gente, é um desafio muito grande. Eu acho que assim, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade de priorizar. Às vezes a pessoa ela é muito produtiva, ela consegue fazer muita coisa, ela é muito talentosa, muito esforçada, mas ela não consegue definir uma prioridade. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes consegue, mas isso custa saúde mental, isso custa, paz de espírito. Não dá pra gente priorizar tudo. Quem tudo prioriza, nada prioriza. Prioridades são poucas coisas. Não dá para priorizar 20 coisas ao mesmo tempo. Isso já vai contra o próprio conceito da palavra prioridade, tá? Prioridades são poucas coisas. A gente precisa aprender a priorizar. O que vai definir o que é prioridade? Duas coisas, tá? A importância e a urgência. A importância tem a ver se ela
tá ligada com seus objetivos e metas. Se aquilo não está ligado com nenhum objetivo e meta da sua vida, aquilo não é importante para você, né? E claro que vão ter coisas, por exemplo, às vezes uma pessoa vai te pedir ajuda e ela tá com uma urgência e caiu no seu colo aquilo ali. Se é importante para você ajudar aquela pessoa, porque um dos seus objetivos de vida é ter boa relação com as pessoas, com seus amigos, etc., beleza, você pode ajudá-la, mas entendendo que aquilo tem que ter uma medida educativa, tá? Eu sempre falo com os meus mentorados, vai ajudar uma pessoa que tá jogando um problema no seu colo? Beleza, é importante para você ajudar essa pessoa? Ajuda, mas sempre ajude com condições ou com medidas educativas. Por exemplo, sim, claro, posso te ajudar, mas quarta-feira que vem, que é quando tem espaço aqui na minha agenda. E o uso da agenda vai empoderar muito vocês para dizer não. Porque vocês vão montar a agenda no Google Agenda, vão ver a agenda montada, vão ver que não cabe mais coisa ali. E aí a agenda vai dizer para vocês, olha, não cabe mais nada aqui não. Então você pode falar para aquela pessoa que não, porque não tá cabendo coisa aqui, tá? Ou então você ajude no momento, se for algo muito urgente, mas fale para a pessoa, olha, vamos tentar criar uma estratégia para isso não se repetir de novo. Isso me prejudicou hoje, eu tive que deixar minhas prioridades de lado para te ajudar. Deixa eu te ajudar a criar mecanismos para isso não se repetir. Ou vamos criar algum processo, vamos criar alguma automação aqui, alguma otimização de processo, algo automatizado para que a gente não precise passar por isso de novo, tá? E o segundo ponto, né? O primeiro ponto é importância, o segundo ponto, urgência. O que é a urgência? É algo que é muito sensível ao tempo. Não são só emergências do tipo levar para o hospital. Não. Se você planejou algo e chegou na hora de fazer aquilo que você planejou, aquilo virou uma urgência, tá? Se vocês planejaram participar dessa palestra hoje, chegou na hora da palestra, isso é urgente também. Claro que tem níveis de urgência, né? Mas aí vocês vão entendendo quão importante e quão urgente cada tarefa é, cada meta é, para vocês irem fazendo o planejamento semanal de vocês, tá? E o planejamento dos projetos também. E outra coisa que define também muito a prioridade é o impacto que aquilo vai gerar. Tem a ver com a importância também, tá? Que é vocês entenderem, ó, eu tenho 2 projetos aqui na minha mão. Qual que vai gerar o maior impacto? Qual que vai gerar o melhor resultado? Qual está mais alinhado com os meus objetivos? Porque às vezes um projeto ele demanda muito esforço, muita energia, mas o impacto dele é muito grande. E às vezes tem algo que exige muito esforço, mas o impacto é pequeno. Então por que você vai priorizar isso, né? Se vai trazer um impacto pequeno e vai dar muito trabalho. Então essas são algumas estratégias de priorização de forma bem resumida, tá? E por fim, né, a decomposição. Na gestão de tempo, vocês vão ver, né, em qualquer pessoa que fale de produtividade, que se preze, que saiba do que está falando, tem que falar de decomposição. A gente tem muita dificuldade, o nosso cérebro, ele tem muita dificuldade de lidar com longo prazo. A gente tem que lembrar que nós ainda somos a mesma espécie, a gente ainda é Homo sapiens, a gente não mudou de espécie ainda. Então, o nosso cérebro, anatomicamente falando, ele é igual, praticamente igual dos primeiros Homo sapiens, tá? Há milhares de anos atrás. Então, o nosso cérebro ele foi desenvolvido para viver num ambiente de escassez, para ter recompensas imediatas. A gente tem muita dificuldade de pensar no longo prazo. Eu vou deixar de ter um prazer imediato em prol de uma recompensa futura. Vou falar de novo. Vou deixar de ter um prazer imediato em prol de uma recompensa futura. Isso é muito difícil para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele quer recompensas imediatas. Ele foi desenvolvido para achar comida, comer a comida toda. Porque a gente não sabe quando vai ter comida de novo. Por que eu vou evitar um prazer momentâneo para ter uma recompensa lá no futuro que pode nem chegar? Isso é muito difícil. Por isso que a decomposição ajuda tanto. Mas o que significa essa decomposição? De forma muito simplificada, porque isso daqui também é uma disciplina inteira, tá? Vamos supor que vocês trabalhem vendem algum produto, tá? E aí alguém faz um pedido e aí vocês têm esse tempo aqui na agenda das 10 da manhã às 5 da tarde para fazer e avisar o cliente que o pedido tá pronto. Se vocês colocarem isso aqui na agenda, é assustador, tá?
Por quê? É muito abstrato, não tem clareza do que deve ser feito. E a recompensa está muito longe, tá depois de horas de trabalho, até você concluir tudo isso. É algo muito abstrato. E essa abstração que exige, ela cria uma complexidade muito grande para a tarefa. E isso vai aumentar a chance de procrastinação, tá? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que pegar isso aqui e transformar em algo assim. Para tudo que a gente for fazer. Para tudo. Para os nossos projetos grandes, a gente vai dividir eles em fases, em marcos, em etapas. Essas fases a gente vai dividir, né? Os marcos vão ter seus entregáveis, aí cada um desses vão ter suas tarefas, né? A tarefa, se ela for grande, ela pode ser dividida em tarefas menores. Os projetos vão ser divididos em tarefas pequenas. Tudo que vocês forem fazer, vocês têm que aplicar a decomposição. Ai, mas isso aqui parece muito bobo, muito besta. Será que precisa? Mas eu já sei que são essas as etapas que eu tenho que fazer. Gente, mas isso aqui é o pulo do gato, tá? Não subestimem o poder que tem isso aqui. Eu estudo gestão de tempo há mais de 10 anos. Eu me considero uma pessoa muito produtiva e eu necessito fazer isso aqui para tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem decomposição ao máximo possível. Eu crio tarefas o menor possível na minha agenda. Tarefas claras, rápidas. E aí, se uma tarefa está um pouquinho confusa, eu, em vez de sair correndo para tentar fazer ela, eu paro e penso, como que eu posso quebrar isso aqui em tarefas menores, tá? E aí, claro, envolvem outras coisas, delegar, enfim. Mas aqui vamos focar só na decomposição. Então, em vez de você criar uma tarefa enorme, abstrata, chamada preparar pedido, você vai analisar tarefa por tarefa que tem que ser feita. Quanto mais claro, melhor, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é revisar o pedido que a cliente mandou, escolher a embalagem, montar embalagens, imprimir etiquetas, etiquetar embalagens, pôr os produtos na embalagem, conferir pedido, borrifar a fragrância, colocar brinde e avisar a cliente que está pronto. E se alguma coisa dessas aqui tiver mais de uma etapa, vai decompondo mais etapas. Quanto mais chata for a tarefa, quanto mais você estiver procrastinando para fazer, mais tempo você precisa usar decompondo isso aqui. No final, esse é um exemplo que eu sempre dou. No final da minha tese, eu não aguentava mais olhar para aquilo, obviamente. Vocês podem se identificar com esse sentimento. Então, eu criava tarefas do tipo reler o e-mail do meu orientador. Tipo assim, eu já tinha lido o e-mail, já tinha, 3 dias que eu não conseguia abrir o arquivo da tese. Aí eu escrevi uma tarefa na minha agenda assim, reler o e-mail dele. Porque só de, eu tô no e-mail, eu tô começando. É a sensação de dar início, de sair da inércia. Se vocês estiverem com muita dificuldade de dar início a alguma atividade, qualquer que seja, pensem sempre na primeira mínima tarefa. Primeira mínima tarefa. O que é isso? É a menor tarefa possível que vocês podem fazer para dar início à atividade. Eu quero ir para academia, mas está muito difícil para academia. Não pensa na academia inteira, porque a recompensa está muito longe. Pensa em, eu vou colocar a roupa da academia. Essa é a primeira mínima tarefa que eu posso fazer. Colocar o top, colocar o tênis, sair para fora de casa. Uma vez que você chegar na academia, você vai fazer alguma atividade física. Mesmo que você não faça o treino todo, você já está lá. Você não vai entrar na academia e voltar para trás. O mais difícil de ir para academia é sair de casa. Porque uma vez que você chegar na academia, você vai fazer alguma coisa, tá? O mais difícil é sempre o início. Se a gente lembrar lá dos conceitos da física, a gente precisa de uma força para sair da inércia. E isso vale para a gente também. A gente precisa de alguma força para sair da inércia. Quanto mais fácil, quanto menor for a primeira mínima tarefa que você definir, mais fácil vai ser sair da inércia, porque a energia necessária para sair da prostração, da paradeza ali, vai ser menor, tá? Então, pensem na primeira mínima tarefa para realizar a atividade e escrevam ela na agenda. Terminou de fazer a tarefa? Vem aqui e risca. Isso aqui é do Google Agenda, esse print, tá? Lá no Google Agenda você clica na tarefa e ela risca, ela fica marcada como concluída. Então, aqui, depois de cada uma, você risca como concluída e isso vai dando mini reforços positivos. Em vez de você ter
a sensação de recompensa só lá no final, você vai tendo várias sensações de recompensa. E você vai tendo a sensação de evolução, mesmo que você seja interrompido. Então, vamos supor que em vez de você ter conseguido trabalhar o dia inteiro naquela atividade, você só trabalhou metade do dia. Se você tivesse criado uma coisa assim, ó, na sua agenda, a sensação é de fracasso. Poxa, eu não consegui terminar o pedido. Mas se você fizer assim, a sensação é de, poxa, mas pelo menos eu consegui terminar até a 5ª tarefa. E aí você simplesmente pega essas tarefas aqui e arrasta para o próximo espaço em branco na sua agenda. Aí você tem muito mais sensação de que progrediu. Nossa, eu não terminei o pedido inteiro, mas eu terminei todas essas tarefas. Eu já avancei, eu já saí do zero, eu já estou progredindo, já estou indo em direção a terminar, tá? Então tem um efeito psicológico muito grande. Então, gente, de verdade, não subestimem o poder de decompor as tarefas, tá? Isso aqui é a base de várias técnicas da gestão de tempo. É usado por todo mundo que é produtivo tem alguma estratégia de decomposição, tá? Nossa, com certeza. E isso é legal pra gente pensar, assim, que a gente, sempre que a gente tiver falta de clareza, quando não tiver claro o que precisa ser feito, quais são todas as etapas, a gente vai procrastinar. E uma coisa que as ferramentas dão pra gente é visibilidade, visualização, a gente enxergar, tá? Então, uma ferramenta do tipo da agenda do Google, ela vai trazer isso pra gente. A gente vai conseguir enxergar a nossa semana, enxergar os blocos de trabalho, enxergar onde está cada coisa. Porque na nossa agenda não tem que ter só os compromissos, né? O que são os compromissos? Aqueles eventos com data e hora marcada, que envolvem outras pessoas, tipo aula, reunião, etc. Não tem que ter só os compromissos, você tem que criar os seus blocos de trabalho, que são os momentos onde você vai focar, né, nos seus projetos, focar nos seus estudos. Você precisa ter isso ali, você precisa enxergar onde que isso vai estar na sua agenda. Se não tiver na sua agenda, você não vai fazer, tá? Ou então você vai fazer, por quê? Porque você vai ter um momento de ansiedade, de meu Deus, pra onde eu vou, meu Deus, pra onde eu vou, de tomada de decisão, e a tomada de decisão é algo que gasta muita energia do nosso cérebro. Então, o planejamento, ele ajuda porque você vai concentrar o momento da tomada da decisão na hora do planejamento. Mas no dia a dia, você não vai ficar decidindo o que você vai fazer. Você vai abrir sua agenda e já vai estar lá o que você tem que fazer naquele dia, tá? Então, eu brinco que é assim, o dia do planejamento é o dia que você vai ser chefe de você mesmo, tá? Vai ser o dia que você vai planejar a semana do seu funcionário, que é você mesmo. E aí, no dia da semana, você vai ser o funcionário de você mesmo. Você vai só executar aquilo que você planejou. O que pode estar te faltando, então, é clareza e essa visualização. Você ter clareza do que tem que ser feito, de cada mini tarefa que tem que ser feita, e visualizar isso numa ferramenta, tá? Eu sugiro, né? Eu já falei, mas só para reforçar, eu sugiro o Google Agenda como ferramenta de agenda e como ferramenta de gestão de projeto. Eu sugiro começar com a planilha do Google, que é um formato de Excel, só que mais simples que o Excel, e que pode ser compartilhado, então você também consegue acessar, como se fosse um Excel que você acessa de qualquer computador, basta entrar no Google Drive. E depois tem as ferramentas avançadas de gestão de projeto. Eu gosto muito do Notion, por exemplo. Só que o Notion, a versão gratuita dele permite poucos blocos, tá? A versão gratuita do ClickUp, ela permite mais usabilidade. Então, mas o Notion é muito legal. E tem outras ferramentas também. Mas assim, eu acho que começa procurando ter mais clareza das tarefas que têm que ser feitas e ter visualização. Conseguir enxergar isso visualmente, tá? Raíssa, pode falar aí. Imagina. Raíssa levantou a mão também? Entendi. É uma ótima pergunta, Raíssa. Sempre que a gente tiver dificuldade... Porque assim, ó, cada tarefa e cada projeto tem uma coisa que a gente chama na gestão de projeto de escopo, né? O escopo de um projeto. O que significa o escopo de um projeto? É o desenho de todas as etapas que fazem parte dele. Tem projetos que têm um escopo muito claro. A gente já sabe o que tem que ser feito. Por exemplo, se a gente vai dar a faxina na nossa casa. Esse é um projeto. A gente, às vezes, já tem o escopo certinho. Primeiro eu lavo a pia da cozinha, depois eu varro, depois eu passo pano, né? E aí você não fica parando para pensar. Você já segue, né?
Ou então, quando a gente vai no supermercado, a gente às vezes já tem o escopo certinho. Qual fileira que você passa primeiro, segundo, vai no caixa. Não tem tomada de decisão, né? Você vai e faz. O que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o escopo do projeto? Nossa, eu não tenho ideia de qual é o escopo desse projeto. É buscar referência. Todo início de projeto tem uma fase chamada iniciação, onde a gente busca referências, tá? Aí depende do projeto, mas, por exemplo, se você estiver fazendo um artigo numa área específica, é ler vários outros artigos daquela mesma área, ver exatamente como eles são estruturados e começar a copiar aquilo, né? Copiar não o artigo, né? Copiar a estrutura do artigo. Ah, eu tenho que montar um evento. Procura pessoas que já montaram aquele evento e pergunta qual foi o processo que elas passaram. Ou joga lá no YouTube, como fazer isso. A minha vida é jogar coisa no YouTube. Como fazer isso, como fazer aquilo. Jogar no Google, como fazer isso. Eu uso também muito, eu vou no Google e falo assim, template disso aqui. Por exemplo, hoje eu sou gestora de projetos numa empresa. Eu presto serviço de administração lá. E daí hoje eu tive que montar uma descrição de uma vaga. Tá? E aí eu fui lá e joguei no Google, template de vaga disso aqui. Aí eu fui lá e olhei vários modelos. E aí eu fui vendo mais ou menos. Então, assim, é buscar referência. Não tem outra coisa. Não sei o escopo do projeto? Não sei. Perguntar para quem já fez. Pedir dicas, pedir sugestões de pessoas que já fizeram aquilo. Jogar no Google template disso aqui, modelo disso aqui, fases desse tipo de projeto. Jogar no YouTube é buscar referência, tá? Imagina. A Rúbia falou que agora, por exemplo, a minha agenda está me avisando que está quase chegando o momento do planejamento da minha próxima semana. Isso mesmo, Rúbia, isso mesmo. Toda sexta-feira é dia de planejamento semanal. Ótimo. A Joana, boa tarde, Ana. Poderia indicar uma ferramenta de decomposição? Já vi que tem alguns sites que fazem subdivisão por tópicos. Ótimo. Joana, todas as ferramentas de gestão de tempo oferecem formas de decompor tarefas, tá? A gente tem uns 10 minutinhos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês como que eu faço na agenda do Google. Só um momentinho que eu vou compartilhar. Mas todas têm. O que é decompor? É você pegar algo maior e dividir em tarefas menores, né? A gente pode fazer isso de várias formas, mas todas as ferramentas de gestão de tempo, basicamente, elas têm formas de fazer isso, tá? Na agenda do Google, o que eu costumo fazer? Essa aqui é uma agenda de modelo que eu tenho nas minhas mentorias, tá? Eu venho aqui, por exemplo, eu tenho um bloco de trabalho aqui. E aí, esse bloco de trabalho, em vez de colocar esse bloco enorme, que não dá para entender o que tem que ser feito aqui, eu venho aqui e crio tarefas em cima. Então, eu vou colocando todas as tarefas que eu vou fazer dentro desse bloco de trabalho, que é um bloco de concentração, tá? Por exemplo, esse aqui seria um bloco de atendimento, porque isso aqui era para uma agenda para uma médica. Mas vamos por aqui, atividades criativas, planejamento de produto. Aí você vem aqui e vai decompondo em cima. Tarefa 3, tá? Mas você pode fazer essa decomposição na própria... Por exemplo, vamos supor que você vai fazer um projeto. Aí você vai fazer um projeto nas planilhas do Google. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum controle de projeto pronto. Aqui. Esse aqui é como se era um modelo que eu estava fazendo para uma aula, como se fosse a produção de um curso, tá? Que eu usei como base o curso que eu tô montando um novo curso. Então, aqui seria a tarefa, em vez de criar lá na minha agenda vários blocos, montar o curso, que não significa nada, eu vou colocando essas tarefas, definir os temas, definir vídeo, escrever roteiro do vídeo 1, escrever roteiro do vídeo 2, escrever roteiro do vídeo 3, aí depois gravar vídeo 1, gravar vídeo 2, gravar vídeo 3. Então, eu vou deixando bem claro exatamente qual é a tarefa que eu tenho que fazer. E aí, isso aqui é um modelo de controle de projeto. Isso aqui é um projeto. Aqui tem todas as tarefas do projeto, não todas, né? Isso aqui foi só um exemplo. Esse projeto tem muito mais tarefa. Mas a ideia é você colocar cada uma das tarefinhas do projeto aqui, colocar alguma categorização, que aqui no caso é a fase do curso, outra categorização, que aqui no caso é o módulo do curso que essa tarefa está relacionada. Aqui o responsável, você pode usar para colocar o responsável, tá?
Aqui, prazo e status. Sempre tem que ter uma coluna de tarefa, uma coluna de prazo e uma coluna de status. São as 3 colunas principais. Se tiver mais de uma pessoa envolvida no projeto, coloca o responsável. E se precisar de alguma descrição e alguma categorização, coloca também. Mas se você for para ferramentas do estilo Notion, ClickUp, eles também vão ter forma de decompor. Eu não vou entrar aqui porque já são ferramentas mais avançadas, não quero assustar vocês. Mas a ideia de decompor é essa. Você pode decompor também numa folha de papel. Decompor é você pegar uma tarefa, uma atividade maior e transformar ela em mini tarefas mais executáveis, mais palpáveis. Você pode fazer isso em várias ferramentas, inclusive num Word ou numa ferramenta de bloco de notas. A ideia é você listar as tarefas em vez de umas tarefas pequenas em vez de uma tarefa grande, tá? Ficou claro? Certo? Beleza. Matheus levantou a mão. Uhum. Exausto. Eu acho que tá dando uma cortadinha só pra mim. Tá cortando pra vocês, né? Cortou um pouquinho, né? Matheus, não estamos te ouvindo, tá? Agora, vamos ver se vai voltar. Não sei se ele tá ouvindo, aí eu tô preocupada de responder. Ele não tá ouvindo. Matheus, tá ouvindo? Qualquer coisa coloca aqui no chat. Tá me ouvindo? Mas eu tô com medo de responder, ele não ouvir. Matheus. Oi. Boa tarde. Sim, 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 sim. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. E eu posso dizer que só recentemente eu aprendi de fato o que era gestão de tempo. Quando eu era mais nova, eu achava que gestão de tempo era ser produtiva. E eu era muito produtiva. Mas tive uma série de problemas, tive gastrite nervosa, tive ansiedade, porque eu fazia coisa demais. Gente, não tem mágica também na gestão de tempo. O conselho que eu sempre dou é: existem fases na nossa vida. Existem fases que são muito complicadas, né? Você ter você trabalhar, você ser pai, você tá fazendo mestrado em outra cidade, tem 3 horas de deslocamento. Não tem mágica que vá fazer você dar conta de tudo, infelizmente. São fases. A questão é sempre a gente voltar para a prioridade. O que nesse momento é prioridade e entender e ter a paciência de que se você vai priorizar algo, as outras coisas vão ficar de lado. E ter sempre um plano de saída, porque essa situação é insustentável, né? Não dá para sustentar isso por anos, senão a gente fica doido, ou então a gente começa a ter muito prejuízo na nossa vida pessoal. Deixa a nossa espiritualidade de lado, deixa a nossa família de lado, e a gente não quer isso. O que eu fazia, né, no meu caso, porque eu tenho 3 graduações, as minhas 2 primeiras graduações são na comunicação, não são na administração. Quando eu percebi que eu queria ir para a área da administração, eu entrei na graduação. Ai, o Matheus voltou.
Matheus, tô aqui contando minha experiência, tá? Eu decidi fazer a graduação. Então, eu passei na graduação no mesmo ano que eu passei no doutorado, também em universidade pública. Então, eu estudava a graduação à noite, presencial, fazia o doutorado, ainda estava fazendo as disciplinas, e eu trabalhava em meio período e ainda fazia bicos assim, né, em traço. Fazia, por exemplo, pegava livro de pós-graduação para fazer e tal. E trabalhava meio período como tutor. Então, era basicamente todos os turnos, né? Basicamente não, eram todos os turnos, manhã, tarde e noite. Eu gastava muito tempo fazendo meu planejamento. Muito tempo. Eu gastava, 1h30 por semana só planejando minuciosamente cada coisa. E eu fazia muitas disciplinas ao mesmo tempo, porque tinha as disciplinas da graduação e do doutorado. Então, eu tinha um controle muito minucioso das disciplinas. Eu tinha lá no OneNote, que é uma ferramenta, parece um caderno, eu tinha todas as entregas de cada uma das disciplinas. A primeira coisa que eu fazia quando eu recebi o plano de ensino era transformar ele em várias tarefas. Então, eu tinha um controle muito grande de tudo que eu tinha que entregar. E eu tinha clareza do que eu queria com cada uma das coisas que eu fazia, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero ser cuidadosa aqui, porque eu vou falar uma coisa polêmica. Mas eu fazia doutorado, meu foco, eu já estava no doutorado. A maioria das coisas que eu via na graduação eu já sabia. Então, o meu foco na graduação era o diploma, não era ser a melhor aluna ali, porque eu já estava no doutorado, já trabalhava e tal. Então, eu fazia um planejamento de faltas, eu gastava todas as minhas faltas da graduação. E eu fiz um compromisso comigo que eu não podia tirar A em nenhuma disciplina, mas tirava ainda assim. Por quê? Se eu tirar A numa disciplina, significa que eu gastei mais energia do que eu precisava na disciplina da graduação. Então, é ter muita clareza aonde você não vai pôr sua prioridade. Esse é o mais difícil, porque a gente quer priorizar tudo, a gente quer ser perfeito em tudo. Mas gente, existe uma limitação que a gente não consegue contornar, que é do tempo que a gente tem no nosso dia e do limite do nosso corpo. Então, você vai ter que passar. E aí, você vai fazer Gente, são 4 horas. Se alguém precisar ir, tiver outro compromisso, Rubens também me avisa. Fiquem à vontade, podem sair. Eu posso ficar aqui mais um tempinho, tá? Então, eu vou ficar para quem quiser. Mas, gente, quem precisar ir, não se sinta vergonha, pressionado para ficar, podem ir, tá? Fiquem à vontade. Só para avisar, porque já são 4 horas. Então, falar assim, você tem que priorizar. Muito difícil, é muito fácil falar porque a gente quer priorizar tudo. Então, escolha o que você não vai priorizar. O que você não vai pôr energia. Por exemplo, esses dias eu postei no meu Instagram que de manhã a minha casa fica bagunçada. Porque eu e o meu marido, a gente trabalha, né, durante o dia e de manhã eu não consigo alocar tempo para arrumar a casa. Eu só dou uma ajeitadinha lá na cozinha depois do almoço. Então, eu escolhi não priorizar a limpeza da minha casa de manhã. A casa tá bagunçada. Fica a louça lá do jantar do dia anterior. É horrível? Mas eu não tô vendo. Eu tô aqui no meu escritório, tá longe da minha vista. Eu escolhi não priorizar isso. Então, você tem que escolher coisas que você não vai priorizar. E não vai ter jeito. Você vai ter que fazer isso. Porque não dá pra priorizar tudo. E é ter paciência com a gente. Porque se você tá nesse modelo de trabalho e estudo, é óbvio que você vai estar cansado. É óbvio que você não vai ter energia gigantesca no final de semana para viajar, para passear. E você tem que ter paciência com você. E aí, nesse caso, pensando no âmbito pessoal, a comunicação. Conversar muito com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, explicar a situação. Que, olha, eu tô cansado, eu tô exausto, eu preciso da ajuda de vocês. Eu sinto muito que eu não tô conseguindo estar tão presente, mas é uma fase. E eu acho que é muito importante a gente programar isso para ser só por um período, porque não dá para levar isso diante muito tempo, esse modelo. Então, quando eu tava lá no mestrado e aí eu fui nesse modelo, aí no doutorado, aí também é uma coisa polêmica que eu vou falar aqui para acadêmicos, mas quando eu cheguei no doutorado, eu já tinha percebido que eu não queria mais concurso, eu não queria mais passar num concurso e ser professora, eu não queria mais aquele caminho. Eu queria outro caminho, eu senti vontade de voltar para o mercado, eu consegui uma colocação numa empresa que eu comecei a gostar muito. Então, o doutorado eu fiz com muita qualidade, eu defendi minha tese bem, mas eu já não, eu saí do modelo de dedicação exclusiva. Tive uma conversa com o meu orientador, expliquei a situação, olha, eu tive uma oportunidade para entrar numa empresa, muito legal, eu tô com esse meu projeto da gestão de tempo, eu não vou mais ficar em dedicação exclusiva. Ele entendeu, o trabalho já estava bem adiantado,
Então, eu parei de priorizar tanto o doutorado. Consegui terminar bem e tudo. Mas outra coisa, agora eu não mexo mais com nenhum artigo. Eu optei por colocar coautores para transformar minha tese em artigo. Eu não olho mais para artigo, porque eu escolhi não priorizar tanto mais a pesquisa nesse momento. Então, é decidir o que você não vai priorizar, conversar com as pessoas envolvidas, comunicação é muito importante nesse sentido, e ter um plano para sair desse modelo de sobrecarga extrema. Eu acho que seriam essas minhas dicas. Não são dicas fáceis. E eu me identifico muito com essa situação, mas é o caminho, tá? Espero que eu tenha respondido.